dia, boa tarde, boa noite, queridas amigas e queridos amigos do Centro Espírita Caminho de Luz. Vamos com muita alegria e muita gratidão a Deus para mais uma reflexão com Emmanuel. Nós estamos no livro Caminho, Verdade e Vida, no capítulo 124, cujo título é Firmeza da Fé. A passagem do Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículo 13, nessa passagem Jesus diz o seguinte: e os que estão sobre a pedra, estes são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria, mas, como não têm raiz, apenas creem por algum tempo, e na época da tentação se desviam. Emmanuel comenta o seguinte: a palavra pedra, entre nós, costuma simbolizar rigidez e impedimento. No entanto, convém não esquecer que Jesus, de vez em quando, a ela recorria para significar a firmeza. Pedro foi chamado pelo Mestre, certa vez, a rocha viva da fé. O Evangelho de Lucas fala-nos daqueles que estão sobre pedra, os quais receberão a palavra com alegria, mas que por ausência de raiz caem fatalmente na época das tentações. Não são poucos os que estranham essa promessa de tentações, que, aliás, devem ser consideradas como experiências imprescindíveis. Na organização doméstica, os pais cuidarão excessivamente dos filhos em pequeninos, mas a demasia de ternura é imprópria no tempo em que necessitam demonstrar o esforço de si mesmos. O chefe de serviço ensinará os auxiliares novos com paciência e depois exigirá, com justiça, expressões de trabalho próprio. Reconhecemos assim, pelo apontamento de Lucas, que nas experiências religiosas não é aconselhável repousar alguém sobre a firmeza espiritual dos outros. Enquanto o imprevidente descansa em bases estranhas, provavelmente está tranquilo, mas se não possui raiz de segurança em si mesmo, desviar-se-á nas épocas difíceis, com a finalidade de procurar alicerces alheios. Tudo convida o homem ao trabalho de seu aperfeiçoamento e iluminação. Respeitemos a firmeza de fé, onde ela existir, mas não olvidemos a edificação da nossa para a vitória estável. Vejam que reflexão interessante, a questão trazida por Emmanuel na lição de hoje, ela é um tema recorrente nas lições de Emmanuel, inclusive nessa série Fonte Viva. Vocês já devem ter reparado, nesse mesmo livro Caminho, Verdade e Vida, em outros livros dessa série, como o livro Vinha de Luz, a passagem de que Emmanuel nos concita a uma reflexão sobre a construção do nosso próprio patrimônio espiritual. E ele extrai com muita precisão das palavras do Cristo esse ensinamento sobre nós construirmos a firmeza da nossa própria fé. E isso é muito importante porque quando nós nós ingressamos nas fileiras do movimento espírita, por assim dizer, nos tornamos espíritas ou nos tornamos cristãos, de uma forma geral, nós muitas vezes ficamos muito animados, muito entusiasmados, participamos das palestras, participamos das reuniões, e é muito comum que nós também fiquemos muito alegres em ver os exemplos das grandes figuras do cristianismo, as grandes figuras do movimento espírita. É até legal que vocês pararem para pensar, nós ficamos entusiasmados quando, numa palestra espírita, a pessoa narra os feitos, as renúncias, a abnegação de grandes figuras do cristianismo e do movimento espírita. É muito legal ouvir falar sobre a regeneração de Paulo de Tarso. É muito legal ouvir alguém contar as histórias e as vitórias de Pedro. É muito legal nós acompanharmos todo o apostolado de Chico Xavier. As passagens de Chico Xavier nos trazem um alento. Nós saímos renovados de ouvirmos os testemunhos desse Espírito e toda a sabedoria com a qual lidou com situações super espinhosas da vida. Quem de nós não sai de uma palestra de Divaldo Pereira Franco efetivamente pronto para o trabalho, super animado, extremamente entusiasmado com as maravilhas que a doutrina espírita tem a nos oferecer? Isso acontece com todos nós. Mas aí entra o alerta de Emmanuel, porque nós não podemos tomar as conquistas próprias desses espíritos, as lutas desses espíritos como nossas.
porque nós também precisamos travar as nossas batalhas. E nós não podemos nos limitar a sermos espectadores das batalhas alheias. Por mais que nós admiremos, e é justo que nós admiremos esses espíritos e nos inspiremos neles, nós precisamos construir a nossa própria história de testemunhos. Nós não podemos edificar a nossa fé sobre a pedra do Pedro, porque a pedra é dele. E por mais que ele utilize essa pedra para que nós possamos ver mais longe, por mais que essa pedra seja um apoio para nós, nós precisamos fincar as nossas raízes nas lições do Cristo. E é por isso que é interessante que Emmanuel tenha dito que, veja, quando Jesus fala, aqueles que estão sobre a pedra, que estes são os que ouvindo a palavra recebem com alegria, somos nós. Quando ouvimos a palavra de Valdo numa bela palestra, Raul Teixeira, quando assistimos uma entrevista de Chico Xavier, nós, quando entramos em contato com a doutrina do Cristo, com o Espiritismo, por meio dessas pessoas, nós somos aqueles que recebem com alegria, porque estão sobre essa pedra, essa rocha constituída pelas experiências desses espíritos iluminados. Mas se nós não construirmos e não desenvolvermos as nossas próprias raízes, nós, nos momentos das nossas tentações, das nossas lutas próprias, nos momentos de carregarmos a nossa própria cruz, nós acabaremos por nos perder. E esse é o alerta de Emmanuel. Nos momentos em que nós tivermos contato com essa pedra, com essa rocha, nós precisamos, ao mesmo tempo, desenvolver nossas raízes, trabalhar o nosso aperfeiçoamento pessoal, a nossa autoiluminação. Essa é a lição da doutrina espírita, que nos traz a responsabilidade individual pelos nossos atos, que nos traz para nós o compromisso de cada um carregar a sua cruz. Mesmo que auxiliemos aos outros, mesmo que recebamos o auxílio, cabe a cada um de nós carregar a nossa própria cruz, os nossos próprios testemunhos e desenvolvemos as nossas próprias raízes. O caminho está dado, o roteiro está pronto, precisamos percorrê-lo, precisamos construir essas nossas próprias experiências, arregaçar as mangas e irmos ao trabalho. Esse é o convite de Jesus e essa é a lição de Emmanuel de hoje, que nós, com muita alegria, compartilhamos com vocês. Agradeço pela paciência, por terem nos escutado nesse vídeo e que a paz do nosso querido Mestre e amigo Jesus se faça presente em nossas vidas durante toda essa semana e sempre.